Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Depois de termos falado do Natal durante uma semana, ah, porque estávamos antes e depois do Natal, então falamos de domingo a domingo, eu meditei sobre a importância dos eventos em torno do Natal, e hoje, no dia 28 de dezembro, eu gostaria de voltar à nossa meditação sobre a graça baseada no livro de Efésios. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Cristo Jesus é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Aqui nós encontramos nesses versos que vão do verso 19 ao verso 22, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, nós encontramos três imagens importantes que vão mostrar o que é o povo de Deus, o que é o que nós chamamos também de Igreja de Cristo Jesus. Essas três imagens são imagens do reino, da família e do templo. E elas são importantíssimas para Paulo. Ele vai centralizar, então, a sua mensagem em Efésios ao redor dessas imagens aqui. A ideia antes que a gente encontra da nossa posição anterior, em Efésios capítulo 2, é que nós estávamos alienados. A primeira alienação é uma alienação em relação a Deus. Cada indivíduo é alienado em relação a Deus. Ou seja, ele não está nem em casa, nem no seu reino, nem no templo divino. Ele está longe disso tudo. A segunda alienação é em relação às pessoas, entre elas. Os judeus estavam alienados dos não-judeus. E Paulo aqui, quando ele fala a esses irmãos de Éfeso, ele sabe exatamente o que significa ser alienado. Porque Éfeso é uma cidade muito grande. Alguns dizem que é a quarta maior cidade do Império Romano, depois de Roma, Alexandria e uma outra que eu esqueci. E muitos até dizem que é possivelmente a segunda maior cidade. Só é menor do que Roma. E nessa cidade cosmopolita haviam pessoas de todos os lugares, da África, de toda a Europa, do Oriente Médio, de todos os lugares que eram controlados por Roma, e talvez até de lugares que não faziam parte do Império Romano. E na igreja, na comunidade cristã de Éfeso, nós vamos encontrar, então, representantes de todos esses povos diferentes que viviam nessa grande metrópole. E Paulo está dizendo que antes havia muitas divisões, havia muitas divisões no meio desse povo. A comunidade judaica não se envolvia com as outras comunidades e vice-versa. Mas no corpo de Cristo, essas divisões, esses muros, como ele já disse, foram derrubados. Quem não pertencia ao reino de Deus, agora pertence. Nós somos cidadãos do mesmo reino. Nós éramos forasteiros, agora pertencemos ao mesmo reino. Pessoas que são diferentes, agora não são mais diferentes. A língua, a cultura, a forma de comer, a culinária mudava. Mas agora essas coisas não são mais barreiras. Porque eles compartilham de um poder maior do que aquele que os dividia antes. E eles fazem parte do mesmo reino. A segunda imagem aqui é a família, traduzida em uma versão que eu escolhi em inglês, God's household. Pessoas da família, da casa de Deus. Nós participamos da mesma vida de família, da mesma família, a família de Deus. Temos por pai uma única pessoa, Deus. E aí não importa se você é branco, se você é negro, se você é mestiço, não importa. Porque nós temos um único pai. E o sangue que nos une, mesmo que a gente não tenha o mesmo DNA humano, nós compartilhamos do mesmo sangue, do sangue de Cristo Jesus. Aquilo que nos une em Cristo é tão forte que aquilo que nos une humanamente, na carne, não predomina. Porque a nossa união cultural, muitas das vezes,
a maioria das vezes, nos divide. Mas os meios pelos quais Deus nos une são eternos e ninguém pode destruir isso. Somos membros da mesma casa, é o que ele está dizendo. E a terceira imagem foi aquela que a gente viu antes de falarmos do Natal. É a imagem do templo. Também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós moramos na casa de Deus quando nos tornamos família e Deus mora na nossa casa. Deus em nós. Cristo em vocês, vocês em Cristo. Eu em Cristo, Cristo em mim. E aqui eu sou um templo vivo e eu formo esse templo vivo com o outro irmão, com a irmã, com as outras pessoas. E não existe superioridade. Não existe essa pirâmide que a gente às vezes cria, inclusive na religião, e eu acho que principalmente na religião, onde a gente coloca o líder religioso no topo e os outros embaixo, na base da pirâmide. Não existe pirâmide. Existe um reino, existe um templo vivo, existe uma família. Esta é a imagem que nos é dada do corpo de Cristo Jesus aqui, da igreja. E tudo isso, do começo ao fim, no trabalho que Deus faz em cada pedra, até a edificação do templo, é obra da glória, da graça de Deus. E é claro, como diz Efésios capítulo 1, tudo para a glória de Deus. Deus fez tudo isso para a sua própria glória. Porque quando nós fazemos alguma coisa para a nossa glória, os templos, as pirâmides, os monumentos que nós construímos é para a glória humana. E a gente sabe que a glória humana é como a erva do campo. Não a erva do campo aqui no País Basco, onde chove, neva, onde faz frio, onde tudo cresce. Não. É a erva que nasce no deserto, que está bonita na manhã e à tarde é queimada pelo sol. Assim é a glória humana. Mas a glória de Deus permanece para sempre. Então, não se esqueça, no final desse ano, você não pode esquecer que você faz parte do reino invisível e eterno de Deus, você faz parte da família de Deus e você faz parte do templo vivo de Deus. Que Deus te abençoe.